no livro de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 9. Quem não tiver de serviço, por favor, tome seu assento e vamos ouvir a palavra de Deus em nome de Jesus. Deus tem uma bênção especial para cada um de nós. E Ele é um Deus que cuida de nós, zela por nós, nos protege, nos dá suas mãos de segurança. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus. Então eu quero convidar os irmãos neste momento para que abram suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, no capítulo 16, somente o versículo 9. Ao mover de Deus lindo nessa casa, nessa noite. Deus conhece o teu coração, sabe da sua vida. Pastor, o Senhor sempre fala isso. Eu falo isso porque eu sinto isso no meu coração, irmãos. Não é não é palavra de efeito, não. É o que eu sinto arder no meu coração. Há algo de Deus muito tremendo acontecendo desse lugar, nessa noite. 1 Coríntios capítulo 16, o seu versículo 9. O seu versículo 9. Somente o versículo 9, eu quero compartilhar com você esse versículo nessa noite. Eu vou ficar aqui, bota e tira óculos toda hora, mas vamos lá. Porque quando eu estou de óculos eu consigo enxergar bem aqui perto, mas se eu olho para frente o negócio embola tudo. É uma bênção, né? Eu tenho uma técnica aqui que eu não peguei não, pastor Lima, mas eu vou pegar. Tem esse negócio, né? Vamos nessa. Versículo 9 diz assim: porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora. Quem pode repetir comigo esse versículo? Porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora. Vamos de novo. Porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora. Porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora. E termina o versículo dizendo o seguinte: e há muitos adversários. Quando Paulo ele cita esse texto, Paulo estava nos ensinando uma coisa. Me perdoe, Yasmin, você me pediu para eu te avisar na hora da mensagem, eu esqueci. Aí a gente vai sair com as crianças. Eu espero que vocês não podem sair com as crianças. Ela mandou mensagem cedo: pastor, quando você for pegar, não tem ponto para eu poder sair com as crianças. Eu falei: não, tudo bem, eu estou sim. E eu esqueci. Então pode sair para vocês, com as crianças. Eu dou esse tempo para vocês. Foi erro do pastor mesmo. Mas enquanto é isso, você, se não achou o texto, por favor, procure com carinho, procure com cuidado aí. Graças a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, né? Vamos fazer fila ali com o crente. Tem pouca criança, hein? Pastor Marconi, essa juventude aí, vou fazer filha aqui, tem pouco criança. Graças a Deus. Uma porta ampla e promissora. Paulo estava dando uma palavra para os nossos irmãos de Coríntios. E ele fala eu achei muito forte esse versículo. Porque o meu coração estava voltado para uma outra mensagem. Eu estava com o meu coração voltado para uma outra mensagem. Se puder me dar só um pouquinho de retorno, eu agradeceria. Aumentar só um pouquinho para mim, pastor Pedro. Porque eu estou um pouquinho louco e eu estou... preciso me ouvir, senão eu vou gritar para caramba hoje. Então vamos lá, irmãos. Uma porta ampla e promissora. E eu estava com uma mensagem guardada no meu coração sobre o profeta Elias. Estudei muito sobre Elias, mas aí hoje... Sabe quando você estuda, você tira mensagem da palavra, mas aquilo não queima no seu coração? Sabe, pastores? Sabe, pastor? Mas aquilo não arqueia no coração. Deixa eu falar comigo. Fui para o meu espaço de oração e comecei a orar. Deus fala comigo. Me dá uma direção, me dá um caminho, porque eu preciso de um caminho. Eu não quero falar aquilo que eu quero falar, eu quero falar aquilo que o Senhor quer que eu fale. Então Deus me trouxe para esse versículo. Porque nós vamos falar comigo sobre portas abertas e portas fechadas. E nós estamos vivendo um momento onde precisamos entender sobre a questão de portas. E hoje vamos aprender
sobre a porta que só quem pode abrir é Deus. Aprenda isso, tá, irmãos? Tem portas que só quem pode abrir é Deus. Não tem jeito. E hoje eu quero falar dessa porta. Semana que vem, de 2020, eu quero falar da porta que nós podemos abrir. Então, a porta que Deus pode abrir, nós temos que aprender uma coisa muito forte com isso. A Bíblia fala diversos versículos sobre portas. E eu quero me apegar a esse texto. Uma porta ampla e promissora. Mas a porta que Deus abre, existem algumas regras em cima dessa questão da porta que Deus abre. E se nós não entendermos isso, nós vamos ficar frustrados, preocupados, tristes, aborrecidos, um montão de coisinhas. Mas vamos entender a regra sobre portas que só Deus abre. Tá, irmãos? Vamos entender algumas regras da porta que só Deus abre. Primeiro, precisamos aprender que portas que só Deus abre, precisamos ter paciência para esperar. Porque a porta que Deus abre, ela não depende da minha impaciência, não, depende da minha paciência. Eu tenho que ter paciência para esperar. Porque enquanto Deus não decidir abrir, não adianta que eu tenho que esperar. E uma das coisas que eu tenho que aprender sobre essa porta, que só Deus pode abrir, é ter paciência. Porque a Bíblia diz que a paciência produz o quê? Experiência. Então, quando eu tenho paciência para esperar aquela porta que só Deus pode abrir, que não está nas minhas condições, que ultrapassa a minha força, é aquela porta que eu falo assim: meu Deus, não tem como eu abrir essa porta. É aquela porta que só Deus pode abrir. Mas não esquece, tá, irmãos, que essa porta ela é ampla e é promissora. Ela está fechada porque Deus ainda não quis abrir ela. E precisamos ter paciência, porque a paciência produz o que, pastor? Experiência. Está lá em Romanos capítulo 5. E a experiência produz esperança. Por isso que temos que ter paciência. Porque Deus, Ele é um Deus que conhece o seu limite. Mas a porta que Deus abre, precisamos ter paciência. Calma, ela vai se abrir. Tenha paciência, ela vai se abrir. Essa porta vai se abrir. Calma, tenha paciência. Por que, pastor? Porque a paciência produz experiência. E a experiência produz esperança. Experiência é aquilo que você aprende. Quantos aqui têm experiência de vida que podem sentar comigo e me orientar bastante? Porque a experiência, ela é alcançada dentro de situações que você passa a viver. E uma das coisas que eu tenho que aprender sobre a porta que só Deus abre, eu tenho que ter paciência. Porque tomar uma decisão, presta atenção aqui, irmãos, tomar uma decisão precipitada dentro desse processo gera um sofrimento coletivo. Porque o grande problema é que quando a porta está fechada e só Deus pode abrir essa porta, perdemos a paciência. Aí queremos dar o nosso jeito. Se a consequência do nosso ato fosse só em nós, tudo bem, mas não é. Ele é coletivo. Acaba gerando na família um sofrimento. A família acaba sendo tocada por aquela situação. A família acaba vivendo um momento de sofrimento. Por quê? Porque nós não tivemos paciência para esperar a porta abrir. Paciência. Porque a paciência, ela produz experiência. E a experiência, ela produz esperança. Fica calmo. A porta vai se abrir.
Mas Deus, Ele tem o tempo dele. A segunda coisa que eu aprendo, essa mensagem é muito curta, é que precisamos entender que para Deus abrir uma porta, nós precisamos viver um processo. E quando nós não aprendemos a viver o processo da porta que só Deus pode abrir, nós começamos a ficar desesperados com a situação. E o grande problema é que quando a porta está fechada e nós não queremos viver o processo, nós começamos a pensar o seguinte: Deus, mas eu já estou pronto para que essa porta se abra. Eu já estou pronto para viver essa situação. Aí Deus, Ele nos prova que nós estamos vivendo uma falsa cura. E não adianta, que o processo precisa ser vivido, irmão. Tem portas que só Deus abre. Por que não abriu, pastor? Porque você ainda precisa viver esse processo. Mas calma. Esse processo que você está vivendo vai fazer você aprender a não jogar fora como a porta que é ampla, que é ampla e promissora, abrir o seu caminho. Nós somos habilidosos em jogar coisas que Deus nos dá fora, irmão. Como nós jogamos fora coisas que Deus nos dá. Mas a porta que Deus quer abrir para mim e para você hoje, ela é ampla e promissora. Mas existe o processo. E a falsa cura, pastor? Eu tive tuberculose. Eu estava até conversando com o médico quando eu passei mal 5 dias. Eu estava com pneumonia, fui para o médico. Aí o doutor, brincando com o doutor lá, eu falei para ele assim, ele falou assim: o que você está sentindo? Paulo, estou sentindo uma dor muito forte aqui. E eu acho que é pneumonia, porque eu já tive pneumonia. Eu falei para o doutor. Eu falei: doutor, eu já tive tudo nessa vida, né? Eu já tive 2 tuberculose, já tive 3 pneumonias, já tive câncer, né? Eu só não tenho dinheiro. Mas esse troço todo aí, o doutor começou a rir. Foi lá, passou um medicamento. E a tuberculose, ela tem um negócio, você aprende, sabe, irmãos, com essas coisas. O tratamento é de 6 a 9 meses, dependendo do grau da tuberculose. Então, eu fiz 6 meses de tratamento. O remédio é muito forte, é um remédio muito pesado mesmo, é como se fosse uma quimioterapia, mas um comprimido, é um remédio muito forte. Então, em algumas pessoas gera muita coisa ruim, náusea, muita coisa ruim. Mas esse remédio, ele engana, porque ele não engana, nós nos enganamos, não o remédio, nós nos enganamos. Porque depois de 3 meses, presta atenção aqui, irmãos, isso é para você aprender. Depois de 3 meses tomando esse remédio, a impressão que dá é que está curado. Está bom, não estou bom. Por quê? A falta de ar acaba, o apetite volta, sabe? Aquele cansaço doido que você sente, tudo se acaba, o seu corpo volta, tudo normal. Aí a impressão que tu está curado. Impressão que tu está curado. Aí muitas pessoas interrompem no meio do caminho o tratamento, porque pensam que estão curados. E eles não querem viver o processo que aquela situação exige que ele viva. E você não pode fugir do processo. Não fuja do processo. Não adianta você querer forçar a porta, chutar a porta, você vai se machucar. Porque a porta que Deus abre, ela vai abrir no tempo de Deus, e mas primeiro você tem que viver o processo. E o processo, ele não tem conversa fiada, não. Tem que viver mesmo. Aí quando as pessoas interrompem o tratamento no meio da caminhada, não dá 1 mês, a doença volta de novo. Aí ela volta que volta, né? Volta que volta, é mais dor de cabeça, o processo é muito mais difícil, e tudo isso. O que eu quero dizer é o seguinte, irmãos, que quando Deus olhar para você e falar assim: você está pronto para essa porta que eu vou abrir, Ele vai abrir para você a porta. Enquanto Ele vê que não é tempo, enquanto Ele vê que você não
paciência, porque a paciência produz experiência, e a experiência te produz o quê? Esperança. Então, o que é o processo? É um processo. A porta vai se abrir. Estamos rompendo em fé, irmãos. Estamos rompendo em fé. E Deus, ele, quando gera uma cura, ele gera aquela cura que nos dá certeza de que dá para nós. Por que tem muitos crentes se quebrando no meio do caminho, pastor Antônio? Porque eles começam a pensar que já estão curados. Aí querem, não, eu estou curado, eu já posso pregar ali, já posso cantar aqui, eu já posso fazer acontecer, mas não estou curado. Eles estão no processo da cura. E o processo da cura, irmãos, para alguns vai demorar meses, para outros vai demorar anos, para outros vai demorar semanas ou dias. Mas viva o processo, porque a porta que você espera, que ela é promissória e ampla, ela vai se abrir no seu caminho. Viva o processo, calma. Viva o processo. Terceira fase. Tenha certeza de quem te fez a promessa sobre essa porta que está fechada na sua frente. Vou repetir aqui umas frases que eu já falei em outras pregações. Sabe por que eu estou falando isso aqui, meus irmãos? Fica com irmãos por quê? Às vezes nós, servos de Deus Altíssimo, recebemos promessas de seres humanos, de homens. E às vezes o camarada, ele te faz uma promessa que eles não podem cumprir. Até faz a promessa para tirar você do pé dele. Não, você comigo, você tranquilo. Você não tem problema. Quando vira as coisas, fala assim, não tem como, não tem problema dele. Outra coisa que temos que aprender sobre a promessa de quem nos fez a promessa. Se ele quer fazer, tem pessoas que podem fazer, mas não querem fazer. Sabe, pastor Marconi? Tem pessoas que podem fazer. Aí você tem que se apegar à promessa, irmãos. Deus falou que a porta vai abrir, não falou? Então se apega à promessa. Outra coisa que a gente tem que aprender sobre quem te fez a promessa. Se ele tem palavra. Quem te prometeu tem palavra? Quem te prometeu tem palavra para poder cumprir aquilo que te prometeu? Então vamos lá. Se Deus prometeu que vai abrir uma porta para você, ampla e de excelência, em nome de Jesus, irmãos, pode acreditar. Primeiro, porque Ele pode fazer. Irmão, não tem aquilo que Ele não possa fazer, irmãos. Pastor, o senhor não sabe? Eu sei sim, irmão. Eu sei que o meu Deus pode fazer com todas as coisas, porque Ele é poderoso. Outra coisa, irmãos, eu sei que Ele quer fazer. Deus quer te abençoar, crente. Ele quer derramar sobre a sua casa bênçãos tremendas. Ele quer derramar sobre você uma bênção inigualável, uma porta promissora e ampla. Então não fique com medo não, porque se Deus te fez promessa, a porta pode até estar fechada ainda, mas quando Ele quer, porque quando Ele falar assim, agora chega, vou abrir essa porta para você, não tem força espiritual da maldade, não tem governo humano nenhum que atrapalhe, que impeça o agir de Deus sobre a sua casa, ou sobre a porta que Ele vai abrir sobre você. Outra coisa, se Deus te fez promessa, irmãos, Ele tem palavra. Ele zela pela sua palavra para cumprir. Ele nunca vai deixar a sua palavra cair no chão. Quando Ele promete passar em Abraão, que passará em Abraão, que Ele daria um filho para ele, já na idade avançada, Sarai ri. Depois de velha. Aí o anjo fala assim, porventura existe alguma coisa impossível para o Senhor teu Deus? Não existe, irmão, não existe. Então se Deus te prometeu, fica calmo, porque no momento certo, a porta que Ele prometeu abrir para você, vai se abrir. Vai se abrir. É essa porta que depende de Deus, tá, irmão? Porque tem porta que não adianta, depende dele. Depende dele. Para o que Deus fazer então? Você continua tendo esperança,
você continua aceitando um processo e confia na palavra daquele que te prometeu. Quase que o último ponto, sobre a porta que só Deus pode abrir, é que Deus não vai abrir a porta fora do tempo para te agradar. Aprenda isso com o teu Deus. Aprenda isso com o teu Deus. Ele não vai abrir a porta para você fora do tempo para te agradar. Não vai. Enquanto não for o tempo daquela porta ser aberta, Ele não vai abrir para te agradar. Primeiro, porque Ele te ama e zela pela sua vida. E não adianta, irmãos. Tem pessoas querendo medir força com Deus. Deus não vai ceder a nenhuma pressão feita por você ou por mim. Parar o carro na ponte e vai falar para Deus: ó, se o Senhor não me der, eu vou pular. Deus, se o Senhor não abrir a porta, hoje eu pulo daqui. Deus falou assim: pulo contigo mesmo. Pula aí. Sabe, mano? Fazer pressão com Deus. Obrigado, Senhor. Enquanto não for um tempo determinado por Ele, não adianta fazer pressão. Deus não vai abrir a porta para te agradar. Ele vai esperar o tempo certo do processo. Tenha paciência e confia naquele que tem palavra. Ele não vai abrir a porta fora do tempo para te agradar. Não vai. Deus vai me perder. A pressão do homem. Deus vai me perder. Se o Senhor não abrir essa porta para mim, ó Deus, eu vou meter o pé como homem, vou dançar carnaval, vou fazer acontecer. Deus não vai ceder a sua pressão. Primeiro, porque Ele te ama. Eu amo as minhas filhas, mas se fizer pressão comigo, quebrar a cara, imagine com Deus. Não é assim, irmãos. Porque quando Ele abrir a porta para você, ai, irmãos, quando Deus abrir a porta para nós, sabe? Aí você vai falar o seguinte: Deus, de verdade, a porta que o Senhor me abriu, ela é ampla e ela é promissora. Irmão, eu preciso entender que você precisa ter a sua fé estimulada por essa palavra nessa noite. Às vezes, para o pastor, é muito triste quando a pessoa ouve uma palavra dessa, irmãos, e não guarda no teu coração, esconde essa palavra no teu coração, porque o Deus que está falando contigo nessa noite, através do seu pastor, irmãos, Ele quer te orientar, te dizer o seguinte: eu vou abrir a porta para você, mas calma, tenha paciência, viva o processo e acredite na minha palavra, porque eu não vou abrir a porta fora do tempo para te agradar. Não vou. Vai ser o tempo dele. E quando Ele abrir a porta, irmãos, que vai ser uma porta de excelência, vai ser uma porta ampla. Ah, irmão, você vai falar assim: Deus, muito obrigado. Valeu a pena esperar. Está difícil pra caramba, não está, irmãos? Está difícil, né? Mas comece hoje a dizer para Deus: Deus, eu vou esperar no Senhor. Porque quando o Senhor achar que essa porta tem que se abrir, não tem jeito. Eu quero entrar por essas portas e viver tudo aquilo que o Senhor sonhou para mim. A grande questão, irmãos, é que às vezes nós, seres humanos, cedemos à pressão. Você lembra de Saul, que cedeu à pressão, ofereceu sacrifício no lugar do sacerdote? Lembra de Arão, que cedeu à pressão e construiu para o povo um bezerro de ouro? Só que Deus não aceita a pressão de ninguém. Por isso que eu sou um pouco pé atrás com essa palavra determinar, sabe? Determina sobre Deus, porque determinar significa dar uma ordem. Aonde que eu posso dar uma ordem sobre Deus, irmão? O que eu posso dizer para o seguinte: Deus, é aquilo que Jesus Cristo me ensinou a orar. Você depende da sua vontade, mas eu quero.
Fica perto da porta ali. Fica perto da porta. Fica quietinho lá. Porque um dia, pode ser hoje, pode ser agora, irmãos, de você chegar em casa e a porta que você tanto esperava para se abrir. E a porta que você tanto sonhou para se abrir, irmãos. Mas enquanto não for o tempo de Deus, tenha paciência, porque ela produz experiência. Viva o processo, espera, calma, viva o processo. E tenha certeza de quem te prometeu. Tenha certeza de quem te prometeu. E não se esqueça que Deus não vai abrir a porta fora do tempo para te agradar. Não vai. Porque Ele é Deus sobre todas as coisas. Ele é Deus sobre todas as coisas. Eu queria que o Ministério de Louvor pudesse cantar, meu irmão. Se prepara, por favor, para cantar aquela canção que você falou no começo do culto. É a nova que vocês cantaram hoje aqui, para nós fecharmos esse culto. Então, eu quero que vocês entendam nessa noite, irmãos, que às vezes a gente espera uma palavra explosiva, que o pastor corre aqui e vai falar para muito assim. Paciência, porque ela produz experiência. Viva o processo, calma, viva o processo. E tenha certeza de que aquele que te prometeu vai cumprir na sua vida aquilo que te prometeu. E que Deus não vai abrir a porta para você fora do tempo. Não vai abrir fora do tempo.